Bolsonaro: Brasil vai isentar visto para chineses. Governo brasileiro vai isentar turistas e empresários chineses da necessidade de obter visto para ingressar no país, declarou o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, dia 24, em Pequim. O benefício seria concedido mesmo sem expectativa de reciprocidade por parte da China, ou seja, família, a China devolveu um pouco dessa gentileza pra gente. O ministro das Relações Exteriores, porém, imediatamente corrigiu que não se trata de isenção, mas de facilitação de concessão do visto, que deverá ser estendida aos indianos. Vamos o mais rápido possível, seguindo a legislação, isentar turistas chineses de visto para adentrar no Brasil. Pretendemos também fazer a mesma coisa com a Índia, afirmou o Bolsonaro em Pequim. Nas palavras do nosso presidente, ele disse: vamos o mais rápido possível, seguindo a legislação, isentar turistas chineses de vistos para adentrar o Brasil. Pretendemos também fazer a mesma coisa com a Índia, afirmou o Bolsonaro em Pequim. Desde março, cidadãos americanos, canadenses, australianos e japoneses não precisam mais de visto para entrar no Brasil. A medida foi anunciada por Bolsonaro durante sua primeira visita aos Estados Unidos. O decreto que traz o benefício, contudo, também é unilateral, mais uma vez explicando para quem é lá de nós, não altera os requisitos para a entrada de brasileiros desses países, fomos só nós que abaixamos a nossa calça. Bolsonaro se reuniu nesta quinta com representantes de grandes empresas da China em Pequim. O encontro foi organizado pela Federação das Indústrias dos Estados de São Paulo, Fiesp. Na sexta-feira, dia 25, será recebido pelo presidente chinês Xi Jinping. A China possui uma população de cerca de 1,39 bilhão de habitantes. Atualmente, quando os chineses querem vir para o Brasil, eles precisam fazer uma das 3 opções no país deles, uma das representações diplomáticas brasileiras que ficam em Xangai, Pequim e Cantão, para tirar esse visto. Já quando um brasileiro quer ir para a China, ele tem que seguir um caminho bem mais complicado. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e também um dos principais fornecedores de investimento em áreas cruciais como infraestrutura e energia, as prioridades do governo. Em 2018, o fluxo de comércio com o país asiático alcançou a marca histórica de 98,9 bilhões de dólares. O primeiro compromisso de Bolsonaro em Pequim foi uma visita à Grande Muralha da China. Em seguida, o presidente e seus novos ministros se reuniram com empresários no evento organizado pela Fiesp na China. Mais ministros brasileiros se juntaram à comitiva presidencial, como o da Agricultura, Tereza Cristina, e o de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Os dois já estavam no país em reuniões com autoridades e empresários para tratar de oportunidades de negócios e aprofundamento das relações comerciais. Na sexta-feira, dia 25 pela manhã, Jair Bolsonaro participará de um seminário a empresários brasileiros e chineses. À tarde, no Grande Palácio do Povo, estão previstos seus encontros com Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Keqiang. Eu vou colocar os nomes aí, família, porque esses nomes, pelo amor de Deus. E o presidente da Assembleia Nacional Popular, Lin Zhanshu, bem como uma cerimônia de assinatura de atos bilaterais. À noite está previsto banquete a ser oferecido pelo presidente chinês em homenagem ao brasileiro. Em seus encontros, os presidentes deverão revisar os principais aspectos da agenda bilateral, inclusive o processo de atualização do Plano Decenal de Cooperação 2012 a 2021 e de modernização da Comissão Sino-Brasileiro de Alto Nível de Concertação e Cooperação, COSBAM, o principal mecanismo de coordenação e acompanhamento das relações entre os dois países. Essa matéria é de 24/10/2019. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Fica difícil até da gente se apresentar aqui, né, família? Porque diante de uma notícia dessa, é revoltante, família. O presidente simplesmente está escancarando as fronteiras do Brasil, ele que falava tanto sobre isso, dizia que não podia ser assim, e todo mundo sabe, qualquer pessoa que não for totalmente alienada sabe, quando as coisas são fáceis demais, não é simplesmente abrir as portas. Quem quiser vir pra cá, venha, pode vir. Então, quando as coisas acontecem dessa maneira, pede-se o respeito. As pessoas pensam logo, é muito fácil de ir pra esse país, então é porque é ruim, é porque é uma porcaria. O americano, o japonês, eles não querem vir aqui pro Brasil. Eles não têm sonho de, eu vou viajar pro Brasil, isso não existe. Essa conversa que o governo dá, sem receber nada em troca, olha, eu tô liberando isso aí pra trazer mais turismo e tal, mais desenvolvimento, é mentira. É mentira, totalmente mentira. Não atrai nenhum tipo de turista que realmente seja uma pessoa de família, de bons costumes, não. Vai atrair aquele doente mental, né, que tem obsessão em ter relação com uma criança de 10 anos. Ele sabe que se fizer lá no país dele, ele vai pegar uma perpétua, ele vai pegar uma câmara de gás, ele vai pegar uma cadeira elétrica. Então, sabendo que agora ele pode vir pra cá sem nenhuma investigação, de boa, só vai chegar lá, vou pro Brasil e vir, ele vem pro Brasil fazer isso. Existe, todo mundo sabe disso, que existe vários cafetões aí só especializados em arrumar criança pra turista. Quem não sabe disso? Vamos parar de tentar tapar o sol com a peneira.
E essa atitude do governo fazendo esse tipo de coisa incentiva mais isso. Porque você não tem leis severas no Brasil. A justiça é uma bagunça. A polícia batalha, prende os meliantes, a justiça vai e solta. Então você tem uma justiça frouxa. Apesar da polícia trabalhar muito. E eu sempre gosto de deixar isso bem claro aqui. A polícia trabalha demais, está sobrecarregada, porque ela tem que prender o cara 20 vezes. E a justiça solta 20 vezes. Então antes de consertar isso, ele vai e faz isso. Então é um convite a toda a escória do primeiro mundo para vir para cá e fazer o que quiser, pintar e bordarem. E aí você pensa, mas será que o governo não sabe disso? Claro que sabe, família. O governo simplesmente, e é chato eu dizer isso, eu avisei isso a vocês, é chato ficar dizendo eu avisei, mas quando se trata de política global, seja quem for, de esquerda, de direita, que isso nem existe, só existe na cabeça das pessoas. Esses caras entram de fato lá para se armar e dançar conforme a música. Os contratos que os países se submetem a assinar, família, são coisas que, por exemplo, você botou o Bolsonaro agora, ele só vai ficar por 4 anos, no máximo 8. Ele se compromete ali por 20 anos. E aí o outro presidente que assume, já assume amarrado com aquilo ali. Se ele não cumprir, aí esses caras que estão aí atrás, ó, no fundo de imagem eu faço questão de colocar eles, que são os donos do mundo, é o seu dono, esses caras partem pra cima do país com todo o direito, porque o país se comprometeu com eles. Então, meus irmãos, se você parar pra pensar, como é que um presidente entrega uma base de Alcântara sem receber nada em troca? Como é que agora permite que os chineses venham pra cá? Não foi uma facilitação, nada, vai vir de boa mesmo, vai entrar quem quiser aqui. Qualquer chinês que queira vir pra cá, vai entrar. Agora, sabe por que tá fazendo isso? Eu expliquei, fiz um vídeo aqui enorme, explicando que o Brasil seria a nova China, família. Você viu que essa reforma da Previdência acabaram com os direitos trabalhistas, acabaram com a aposentadoria do povo. Ah, era necessária. Não era necessário. O que não era necessário é a gente continuar pagando esse juro. Esse juro que não é necessário. O juro da dívida interna e externa. Que Ernesto tanto morreu falando sobre isso. Uma dívida que paga-se o maior juro do mundo e não sabe nem de que tanto deve. Precisaria imediatamente de uma auditoria dessa dívida pública. Veja, o presidente fala tão mal, né? A gente vê o Bolsonaro falar tão mal da esquerda e de fato a esquerda é um lixo. Então por que não pede uma auditoria? Se eu assumir o governo agora, né? Os direitistas estão com isso na cabeça. Não é a primeira vez que um governo de direita assume. Eu discordo completamente, mas vamos dizer que seja assim. Então, ok, o outro governo não era corrupto, não era bandido? Então vamos pedir uma auditoria. Isso é o lógico a se fazer. Se você está dizendo que a outra administração não prestava, e como é que você pega uma coisa que foi acordada por eles sem realmente ler as entrelinhas desses contratos? Sem procurar por que é que está pagando esse juro, por que é tão caro para o Brasil, por que não se faz auditoria? Não tem honestidade aí? Eles não fazem isso porque eles não querem bater com esses caras que estão aí atrás, ó, os donos do mundo. Eles estão nessa, família, para se armar. Você vê, o cara vira presidente, o cara vira governador, o cara vira um prefeito que seja, ele nunca mais é pobre, irmão. É difícil você ver, ó, esse cara foi prefeito, ele ficou, mas ele agora é pobre, difícil demais. Então eles entram para se armar. Então eu disse a vocês, olha, eles estão tomando todos os passos, tirando os direitos trabalhistas, diminuindo salário, aumentando carga horária, permitindo que faça-se qualquer tipo de contrato, como deixa claro essa nova reforma. O patrão pode chegar para a pessoa, né, passar por cima de todas as leis trabalhistas e dizer, olha, vamos acordar aqui. Você vai ganhar um salário de miséria, um salário que vai ficar bem abaixo da linha da pobreza, que esse salário, para quem não entende, o que é um salário abaixo da linha da pobreza? É um salário que você não vai morrer de fome, mas você vai ser aquele cara pobre que só consegue comprar seu alimento, tá certo? Então ele vai acordar, olha, aqui na minha empresa eu pago assim, você aceita? Aceito, pronto. Pensando que os brasileiros não vão aceitar isso, o que é que eles estão fazendo, família? Raciocine, pense um pouco à frente. Por que eles estão fazendo isso? Sabendo que os brasileiros não vão se submeter a isso, vão reclamar e vão protestar, eles querem trazer os chineses para cá, que já estão acostumados a trabalhar nesse sistema. Agora é engraçado, família, que a gente avisa as coisas e as pessoas não reconhecem, porque eu avisei que isso ia acontecer. Tá aí o nosso vídeo, Brasil será a nova China, falei isso aqui o tempo todo, eu não vejo ninguém dizendo, valeu, Davi, obrigado, irmão, por você ter nos alertado. Muitos lá, é um absurdo que você tá dizendo não sei o que, não sei o que. E eu avisando, vão transformar o Brasil numa China. E tá aí, ó, tiraram os direitos trabalhistas, deixaram você ganhar um salário abaixo da miséria, da linha da pobreza. E agora vão trazer os chineses pra cá, porque caso você não aceite trabalhar por esse salário de miséria, os chineses vão aceitar. Agora anota o que eu tô dizendo, tá certo, irmão? E dê valor a quem merece. Porque quando eu faço um trabalho desse aqui, você pode ver, é os vídeos que pegam menos audiência. O povo não gosta de esquentar a cabeça. Não, deixa acontecer, depois eu me viro. O brasileiro, infelizmente, só fecha a porta depois que é roubado. Pense num ditado que combina pra gente. O brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. A gente tá avisando agora, mas o cara tem tanto problema. Essa Matrix que foi criada aqui no Brasil, ela nos envolve tanto
que o cara diz, não, eu não quero nem saber, deixa acontecer que depois eu resolvo. Depois que acontece, meu irmão, bota isso na sua cabeça, depois que acontecer, você não tem mais nada que fazer, você tem que aceitar e pronto. Porque caso você não aceite, tá chegando aí cada vez mais e mais tecnologias para te oprimir. Então, meus irmãos, a única coisa que eu vou pedir aqui a vocês é chato falar sobre isso. Pare de confiar em político, tá certo? Comece realmente a analisar as propostas, cobre desses caras. Impeça que isso aconteça. É possível, se o povo se unisse, era possível impedir que esses caras fizessem isso. Mas o povo não se une, o povo só se une quando é pra torcer por um time, quando é pra engrandecer um político. Então fica difícil, família. Mas vocês que estão dispersos, eu peço que você compartilhe esse vídeo. A luta é difícil. Quando você mostra esse tipo de conteúdo das pessoas de lá, vem um teórico da conspiração, igualzinho essa imagem do gado que eu gosto de colocar, né? Tá ali o cara avisando, aboiado, um gado, né? Um boi que mais inteligente viu, um conspiracionista. Só, olha, a gente vai ser abatido, a gente vai virar e vão cortar a nossa carne, vamos fugir daqui. E o gado diz o quê? Lá vem um conspiracionista. Começa a rir dele. Porque o gado vê a cerca não como uma prisão, mas como uma coisa para protegê-lo. E vê o patrão ali que vai vender a carne dele como um pai. E é por isso que o sistema nos chama de gado. Porque é exatamente isso que acontece aqui fora, na vida real, na vida de cada um de nós. Mas ainda temos uns poucos dispersos e eu peço, e é com vocês que eu conto, pra gente ver se consegue pelo menos mudar um pouco esse quadro, tá certo, família? Então fiquem todos com Deus, um abraço, não esquece de divulgar esse vídeo e tamo junto!